Olá, pessoal. Boa noite. Imagino que vocês estejam me ouvindo, né? Pela face de vocês, eu suponho que vocês estão me ouvindo. Vimos há pouco aí Fábio se embelezando ante as câmeras, né? Cuidando do seu penteado. Pessoa que, O cabelo tá muito bagunçado. não, tá bacana, tá bonito assim. Gente, nós começamos a estudar a organização do Estado e dos poderes, vocês já sabem disso? E ontem nós conferimos especial atenção à federação. Entendemos como que funciona a federação, entendemos como que funciona o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, e quais foram as opções adotadas, assumidas pela nossa Constituição. Passamos a entender que, como forma de governo, se assumiu uma república, como uma forma de Estado, se assumiu uma federação, como um sistema de governo, presidencialismo, e outras tantas questões que nós também navegamos ontem, a condição de Estado laico, as tipologias da federação, todos esses elementos, todas essas informações também são úteis para que nós possamos melhor compreender as aulas que estão por vir e a aula de hoje também. Pensando em federação, nessa agremiação de Estados-membros, essa aliança entre Estados que tem autonomia a fim de que o todo tenha soberania, a gente estuda hoje, a gente avança para compreender um pouco mais sobre os entes federativos do nosso Estado, o Estado brasileiro, que são a União, o Estado, que é o Estado-membro, o município e o Distrito Federal. Nós temos essas quatro possibilidades, essas quatro modalidades de ente federativo aqui na nossa República, República Federativa do Brasil. E importa que a gente descubra hoje quais são as competências destinadas a cada um desses entes. Competências de ordem administrativa e competências também de ordem legislativa. São coisas diferentes e daí a necessidade de nós conferirmos especial atenção. Vale de antemão mencionar também que esse tipo de estudo voltado para a competência é um estudo muito textual, é o estudo mesmo da Constituição. Você vai ter que começar ali a partir do artigo 20 da Constituição, os bens da União, depois as competências administrativas da União e depois do Estado, dos municípios e assim por diante, e fazer uma leitura muito atenta, porque tem muitos detalhes relacionados às competências. E vocês vão perceber que, de fato, há uma concentração de competências na União, dada a nossa origem, a maneira como nós nos estabelecemos, e outras tantas competências que são distribuídas para os estados, para os municípios e também para o Distrito Federal. Então, esse é o nosso especial objetivo hoje. E para nós avançarmos aqui, começarmos com as nossas primeiras impressões, importa que nós distingamos aquilo que é próprio da União e aquilo que é próprio do Estado brasileiro, que às vezes a gente confunde. A gente pensa que a União necessariamente corresponde ao Estado brasileiro. E não é assim. O Estado brasileiro é a República Federativa do Brasil. E a partir dessa república há um pacto de indissolubilidade entre a União, os Estados-membros, municípios e Distrito Federal, que é o que consta lá no artigo 1º da nossa Constituição. A União, ela é parte do Estado brasileiro, mas ela não equivale ao Estado brasileiro, ela não equivale à República Federativa do Brasil. É verdade que, em algumas circunstâncias,
A União, a máquina da União e os agentes da União representam o Estado brasileiro, mas não quer com isso dizer que a União equivale ao Estado brasileiro. Pode representar, mas não equivale. Tanto é que o que a União tem é autonomia, ao passo que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil tem é soberania. A União até exerce essa soberania em nome do Estado brasileiro, mas ela não dispõe por si só dessa soberania, tá? Então, é bom destacar isso, deixar isso de maneira bem clara, aquilo que é a União, ente federativo, federal, e aquilo que é a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, é essa conjugação entre União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, eventualmente, se houver território também, tudo isso é Estado brasileiro. Tá? E isso tudo junto dispõe de soberania. As unidades, os entes federativos não têm soberania, têm autonomia. A gente precisa destacar isso aí. E nessa condição, a União, que por vezes representa o Estado brasileiro, o representa tanto em esfera internacional quanto no plano interno. No esfera internacional, perante os outros países, e no plano interno, eventualmente, representando todo esse pacto federativo, a União também se apresenta. A gente observa isso quando, por exemplo, acontece uma intervenção num Estado-membro. Quando a União intervém num Estado-membro, ela o faz em nome de toda a federação. Então, há aí um papel representativo da União também em esfera interna, assim como há um papel representativo da União em esfera internacional. Por outro lado, a União, como eu mencionei, ela também tem uma função autônoma de ente federativo. Organiza a Justiça Federal, organiza os seus órgãos, os seus servidores, mas isso não se confunde com o Estado brasileiro. Representa o Estado brasileiro, por vezes, assume, exerce a soberania do Estado brasileiro, mas não passa com isso a ter soberania. O que tem a União, assim como os outros entes da federação, é autonomia. Quanto às competências, vejam isso aí que consta da sua tela. Nós temos as competências da União, que são administrativas, também chamadas de materiais. Então, há competências que são para administrar, para executar, para fazer acontecer. E há competências que são para legislar. Há um artigo voltado para essas competências administrativas e há um artigo voltado para as competências legislativas. Então, são coisas diferentes. E, dentre essas competências da União, existem competências administrativas que são privativas da União e existem competências que são comuns. Comuns em que sentido? Comuns porque a União, ela exerce essa competência juntamente com os outros entes da federação, juntamente com o Estado-membro, juntamente com o município, com o Distrito Federal. E, por outro lado, há competências que lhes são privativas. Algumas dessas competências até podem ser transmitidas para os Estados-membros, por exemplo, mediante lei complementar, para que eles regulamentem parte dessas competências. Tá? Isso está lá no parágrafo único do artigo 23, depois vocês dão uma olhadinha aí. Mas o fato é que há competências que são de ordem administrativa e há competências que são de ordem legislativa. E o que é mais importante, você precisa ler com muita atenção esses artigos. Não adianta, não é uma coisa que você vai pegar pelo sentido. Você tem que guardar mesmo, você tem que ler esses artigos. E aí, essa competência comum entre a União, Estados-membros, Distrito Federal, pode ser que, por vezes, se perceba algum conflito, né, de quem é que deve fazer aquilo. E aí tem entendido o STF que prepondera o interesse de quem está ali mais próximo de resolver essa situação.
São distintas as decisões do STF a esse respeito, mas, em geral, se tem compreendido que quem está na esfera local tem uma preferência em comparação com a esfera regional ou com a esfera federal. E aí vale a pena vocês consultarem o material e ver quais são os casos disponíveis a esse respeito. O que mais? Competência legislativa agora. A gente viu no último slide a competência administrativa. E nesse slide você vê a competência legislativa, competência para, portanto, competência para legislar. Já mudou de artigo, né? Temos aí o artigo 22, as competências privativas da União para legislar e aquelas que são as competências concorrentes da União para legislar. O que é privativo da União, só a União legisla. O que é concorrente, ela divide. E ela divide com quem? Ela divide com os Estados-membros e com o Distrito Federal. E com os municípios? Não. Veja que uma diferença importante. Quando se refere lá às competências comuns da União para administrar, isso engloba os municípios. Essa é uma informação importante para as questões. Ao passo que, quando se trata de competência para legislar e a União divide isso com os outros entes da federação, não se inclui o município, só inclui os Estados-membros e o Distrito Federal, como vocês podem perceber no artigo 24 da Constituição. Agora, o que é muito importante a esse respeito da competência concorrente e que despenca em prova, cai demais? Na competência concorrente, o que acontece é que a União será responsável por preparar normas gerais e os Estados-membros, o Distrito Federal, por sua vez, eles vão preparar as regulamentações correspondentes a partir dessas normas gerais. Então, há uma dobradinha entre União e Estados-membros e Distrito Federal. Enquanto a União faz as normas gerais, os Estados-membros fazem as normas com maior detalhamento, as normas mais especiais correspondentes àquela matéria. Mas daí se questiona, e se eventualmente a União não legislar, não preparar as normas gerais, o que acontece? Alguém se lembra disso? Ninguém? O que acontece se a União, falando aqui de competência legislativa concorrente entre União, Distrito Federal, Estados-membros, sem incluir municípios, segundo os termos do artigo 24 da Constituição. Se a União, que é responsável por preparar as normas gerais, não preparar as normas gerais, o que acontece é que tanto os Estados-membros quanto o Distrito Federal passam a ter competência plena a respeito daquelas matérias e, tendo competência plena, podem preparar não apenas as suas regulamentações correspondentes à matéria, não apenas o detalhamento, mas podem preparar as próprias normas gerais. Ou seja, se a União, a respeito daquela matéria, que é de legislação concorrente, não legislou, não preparou as normas gerais, isso significa que o Estado-membro, o Distrito Federal, passa a ter competência plena para legislar sobre aquilo. Mas aí você pode se perguntar, muito bem, o Estado-membro legislou, cumpriu aquilo que a União não fez. Mas e se no momento, no futuro, o Estado-membro resolver legislar, ou melhor, a União resolver legislar e preparar as normas gerais? O que acontece com as normas gerais preparadas pelo Estado-membro? Suspende a eficácia, né? Fica suspensa a eficácia, conforme os termos aí do parágrafo. Então, perceba o raciocínio, que é simples e que cai muito em prova. Quando se trata de competência legislativa concorrente, isso envolve União, Estados-membros e Distrito Federal. Se a União permanecer inerte, não cumprir a sua função, que é preparar normas gerais, o Estado-membro passa a ter competência plena, legislando tanto aquilo que lhe é próprio, quanto as normas gerais. E se, num momento no futuro, a União, enfim, resolver legislar,
o que o Estado-membro fez ficará com a eficácia suspensa e ficará com a eficácia suspensa enquanto a norma da União prevalecer e naquilo que for dissonante com o que o Estado-membro preparou. Cuidado com essas palavras-chave, suspensão da eficácia, por exemplo, porque o examinador pode trocar eficácia por validade e você pensar que é a mesma coisa. Pode trocar suspensão por revogação e você pode pensar que é a mesma coisa. Suspensão de validade é um termo técnico. Naquela ideia lá de escada pontiana, de existência, validade, eficácia, são coisas diferentes. E o que se faz aí é suspender a eficácia da norma estadual, que não se coaduna com a norma geral vinda da União em momento posterior. Então, gente, esses parágrafos do artigo 24, eles precisam, esse sentido, essa lógica precisa ser guardada, porque isso cai demais, tá? E aí, por sua vez, os municípios têm competência suplementar. Veja, o artigo 24 diz que a competência concorrente é uma competência que envolve União, Estados e Distrito Federal. Ponto. Não envolve municípios. Porém, os municípios, dentro daquilo que está previsto lá no artigo 30 a respeito de suas competências, pode preparar uma norma suplementar a essas, não para inovar, mas para dar um maior detalhamento a respeito daquilo que foi legislado pela União e pelo Estado-membro. Diferente do Estado-membro, que na inércia da União assume a competência plena e com isso pode inovar na ordem jurídica, o município ele não pode inovar, é uma competência meramente suplementar. Outro ponto aí bem interessante, e esse é um caso que o Marcelo até mencionou na aula de ontem, não com essa diretamente, mas eu supus que era isso que ele queria dizer, a respeito da competência para legislar sobre meio ambiente. E aí você precisa guardar uma coisa: a competência para cuidar, para zelar do meio ambiente, do ponto de vista administrativo, ele envolve a União, Estado, Distrito Federal, tudo mais, aquele pessoal lá do artigo 23, inciso 6º. Por outro lado, aqueles que têm competência para legislar sobre meio ambiente são outros, que constam do artigo 24, inciso 6º. E quem tem competência concorrente, do artigo 24, inciso 6, para legislar, dentre estes, não está o município. Porém, nessa questão que consta aqui do item 4, o que aconteceu? Havia uma legislação no município de Paulínia que proibia totalmente a queima da palha da cana-de-açúcar. Proibido. Porém, no momento futuro, veio uma lei federal dizendo que era possível fazer uma redução gradual da queimada da palha da cana-de-açúcar e não uma redução total, que era a previsão da lei de Paulínia. E aí entra a questão: qual lei deve prevalecer? A lei que veio da União e que diz que essa redução da queimada da palha da cana-de-açúcar deve ser gradual, ou a lei municipal de Paulínia, que nem mesmo, segundo os termos do artigo 24, inciso 6º, deveria ter legislado sobre isso, já que a competência concorrente é da União, dos estados, do Distrito Federal, e a competência do município é meramente suplementar, ou seja, ela deve estar em consonância com aquilo que foi legislado pelos outros entes da federação. E aí, como decidiu o Supremo Tribunal Federal? Perguntar aqui para o Fábio, que está lendo aí o material, não sei se ele está atento aqui ou está lendo outra coisa, mas está atento, Fábio? Então me diz, Fábio, você na condição de ministro do STF, chega essa questão para sua apreciação.
É uma questão que tem um grande impacto, né? Você tem, de um lado, uma legislação razoável que está dizendo, olha, a gente vai chegar ao ponto de zerar a queimada da palha da cana de açúcar, mas isso não vai ser de uma vez. E nós temos uma legislação que disciplina isso, que é uma legislação federal. E do outro lado, você tem os munícipes de Paulínia dizendo: não, aqui em Paulínia não vai queimar coisa nenhuma. Aqui a gente tem um regime sério de preservação do meio ambiente. Então não vai ter redução gradual, não vai ter queimada de palha de cana-de-açúcar e ponto. E aí você está diante de um dilema, porque, de um lado, você tem o artigo 23, inciso 6º, dizendo o que é competência administrativa, e que se envolve, inclusive, os municípios. Mas, comparando com o artigo 24, inciso 6º, você percebe que a competência concorrente para legislar sobre meio ambiente não inclui o município. E aí, como que você decide? Não como o STF decidiu, como você decide. Eu ia dar uma carteirada e pedir para liberar tudo. Tá liberado aqui. Tudo. Canetada, já, já, É, já tá com essa ideia agora, Fábio. Já quer já. dar canetada, imagina depois. E aí? Eu ia seguir no dos Estados Membros, gradual. Seria para uma redução gradual. Tudo bem. Núbia, você acompanha o voto do relator? Confio no relator. E aí, Fabi, ministra Fabi, já tem 2 votos pela legislação federal. Vai defender a legislação de Paulínia? Fabi não está entre nós. Mas, gente, o fato é que o STF ponderou a respeito e decidiu que, naquele caso, prevaleceria a Ela legislação tá sem municipal. microfone, professor. Ela falou que é para municipal. Legal. O STF decidiu que deve prevalecer, nesse caso, a legislação municipal, porque ela seria tão só mais protetiva, mas não deixaria de ter consonância com a legislação da União, com a legislação estadual e assim por diante. Então, ela seria de fato suplementar, mais protetiva do que a legislação geral, mas não violaria essa previsão aí constitucional de quem tem a competência. Particularmente, eu tenho uma dificuldade de lidar com essa decisão, não com a justiça da decisão. Eu concordo com o denominador, entende? Mas eu tenho dificuldade de lidar com o aparente, o fantasiamento assim do termo da Constituição, porque a Constituição está dizendo, olha, a competência concorrente é a União, Estado, Distrito Federal, ponto. Né? Então, fazer uma construção maior a respeito disso é complicado, levando em consideração que a Constituição previu quem é que decidiria a esse respeito. Se a decisão é melhor ou pior, aí já é outra situação. Eu acho até que a postura de Paulino é melhor, mas segundo a postura, segundo os termos da Constituição, isso particularmente me incomoda. Quanto aos Estados-membros, os Estados-membros, assim como a União, eles têm autonomia. E isso é um desdobramento do poder constituinte derivado decorrente, que a gente já conhece isso. Nós fizemos um estudo específico sobre o poder constituinte e vimos que temos poder constituinte originário, com o desdobramento deste ao poder constituinte derivado, que pode ser o poder constituinte derivado reformador, revisor ou decorrente. E o decorrente é essa possibilidade que tem os Estados-membros, com a sua autonomia, para se auto-organizar. E ele se auto-organiza mediante a feitura de sua própria Constituição. Vale a pena fazer a leitura atenta aí do artigo 25, é onde você vai ver os desdobramentos disso. Auto-organização do Estado-membro, assim como o seu autogoverno, né, capacidade para eleger os seus representantes, autoadministração, executar, cuidar da máquina pública, legislar, afinal de contas, existe lei estadual. E existe lei estadual porque o Estado membro tem autonomia
para legislar. Então, aí na sua tela, algumas características dessa autonomia dos Estados-membros. Outra questão que simplesmente despenca em prova, cai demais. Isso aqui foi, inclusive, objeto de questionamento pela NEA ontem. A gente precisa ser bem atento com o artigo 18. Quando você pensar em estudar essa matéria, lembre-se de ler várias vezes o artigo 18 da Constituição, porque ele cai demais. E ele fala sobre a formação dos Estados-membros e a formação dos municípios. A formação dos Estados-membros, parágrafo 3º, e a formação dos municípios, parágrafo 4º. E o que que pega? É porque tem uns detalhes aí. Você precisa conhecer esses detalhes. Então, se há possibilidade de fundir o Estado-membro, de cindir o Estado-membro, de desmembrar, seja para anexar, seja para formar um novo Estado-membro, seja o que for, será necessário de antemão fazer uma consulta à população. Será necessário fazer um plebiscito. E isso é condição de procedibilidade para que essa medida seja tomada na formação do Estado-membro. Outra coisa, além do plebiscito, que é uma votação pela população diretamente envolvida, tá? Então, se é a população diretamente envolvida são só do estado aqui de São Paulo, então é o estado de São Paulo. Se a ideia é fundir Minas Gerais, o glorioso estado brasileiro, com São Paulo, então temos que ouvir a população de Minas Gerais e a população, o povo de Minas Gerais e o povo de São Paulo, os eleitores, né, dos dois lugares. Então, guardem isso, essa ideia. Se você vai formar o Estado, seja para fundir, cindir, desmembrar, seja o que for, você precisa fazer uma consulta à população diretamente envolvida. Se a população disser que não queremos isso, seja cindir, fundir, seja o que for, isso significa que a história acabou ali. A população resolveu que não quer, então acabou. Ninguém mais conversa sobre isso, certo? E aí, nesse caso, prevalece a democracia participativa. Por outro lado, se a população aceitou, queremos que tenhamos uma fusão ou uma cisão, ou seja o que for, isso não quer dizer que necessariamente essa fusão, cisão, desmembramento vai acontecer. Depende daquilo que for votado, seja pelo Congresso, seja pela Assembleia correspondente, as casas legislativas correspondentes. Então, até esse momento do plebiscito, a negativa prevalece a democracia participativa. Agora, se no plebiscito o resultado foi positivo, isso não significa que vai acontecer de fato. Depende daquilo que for decidido pelas casas legislativas. Vai ter que ser observado um projeto de lei complementar, não é um projeto de lei complementar. O que isso tem de diferença? Os quórums são diferentes. Um projeto de lei ordinária basta maioria simples. Um projeto de lei complementar é necessário maioria absoluta. Então, guarde essa informação. Tem que ter um projeto de lei complementar. Vai ouvir as assembleias legislativas correspondentes, mas essa posição da Assembleia Legislativa, que é a Casa Legislativa do Estado, ela é meramente opinativa, né? Assim como aquilo que faz o Ministério Público, opina. Se quiserem seguir, muito bem, mas não são obrigados a seguir aquele posicionamento. Tudo isso faz parte desse procedimento da formação dos Estados-membros. Tem que ter aprovação do Congresso Nacional, e aí, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, vai para o presidente da República, que pode sancionar ou vetar. Se o presidente da República vetar, mesmo essa decisão de veto do presidente da República, assim como em outras tantas funciona assim, pode voltar para o Congresso, que, por maioria absoluta, pode se fazer prevalecer contra o veto do presidente da República.
Então, numa leitura atenta aí do artigo 18, parágrafo 3º, você vai perceber que isso envolve um plebiscito, uma consulta à população diretamente envolvida, que envolve um projeto de lei complementar, que é necessário ter aprovação do Congresso, que está sujeito a veto do presidente. Se sancionar, ok, vida que segue. Mas se vetar, mesmo esse veto pode ser subvertido por decisão posterior do Congresso Nacional. Então, dentro de todos esses detalhes, chovem questões na OAB, nos concursos, e por isso você precisa estar atento. Só para a gente guardar isso que é bem facinho, isso que consta do artigo 18, o que é uma fusão, o que é uma cisão, e assim por diante. Então, fusão, temos estados distintos, 1, 2, 3, enfim, e esses estados distintos, eles vão deixar de existir e vai passar a existir um estado só, porque eles se fundiram. Ou uma cisão, um corte, uma separação. Então, tínhamos o estado A, B, o estado A. Então, ele é cortado, como vê aí na sua tela, em B, C e D. E cada um destes estados passam a ser novos estados e o estado A, originário, deixa de existir. Desmembramento. Desmembramento, ele pode ser de duas categorias. O desmembramento, a minha imagem congelou aqui, agora voltou, estão me ouvindo? Tudo bem? Tá. O desmembramento, ele pode ser um desmembramento anexação, ou seja, você tem um bolo, tira um pedaço desse bolo e coloca em outro bolo. Então, você desmembrou do bolo A e anexou ao bolo B. Então, isso é um desmembramento anexação. E tem o desmembramento formação, ou seja, eu tirei um pedaço do bolo e esse pedaço ganhou vida própria e formou um próprio estado. Então, nós temos aí nessa lógica fusão, estados distintos que viram um estado só, cisão, um único estado que se divide em outros estados, e desmembramento, que pode ser tanto anexação, tirar de um e colocar em outro, como pode ser formação, tirar de um e esse um passar a ter vida própria. Ainda sobre os Estados-membros, assim como a União, os Estados-membros têm competência administrativa e têm competência legislativa. E há uma distinção entre competência comum e competência residual. Como eu já mencionei para vocês aqui em aulas anteriores, a competência dos Estados-membros, ela é, em regra, residual, ou seja, aquilo que não é de ninguém cai para os Estados-membros, mas também participa da competência comum, que dividida com a União, com o Distrito Federal, com os municípios, né, com os demais entes da federação. E aí, no item 3, você vê todas as possibilidades de competência legislativa do Estado-membro, desde a competência que é expressa, está ali de maneira expressa na Constituição, artigo 25 caput, a competência que é residual, é remanescente, aquilo que não é de ninguém, sobra para a União. A competência que é delegada pela União a partir de lei complementar, então a competência é privativa da União, mas a União delega em algum momento para o Estado-membro mediante lei complementar. Veja, não é qualquer lei, é lei complementar, com quórum próprio de lei complementar. E tem ainda a competência suplementar, que é quando ele passa a ter a competência plena para legislar no caso de competência concorrente, que a União deveria ter legislado as normas gerais, como a gente viu lá no artigo 24, não legislou, isso sobra aí, o Estado-membro passa a ter autoridade para legislar a este respeito. Muito bem, vimos União, vimos Estados-membros, e agora a gente vai para o outro ente dessa federação, que são os municípios, que assim como o Estado-membro tem capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação. Auto-organização, por quê? Porque o município tem Constituição? Não. O município tem lei orgânica. Então, ele também se organiza a partir de um instrumento diferente,
mas também se organiza, tem autonomia para se organizar. Autogoverno, que aqui, afinal de contas, tem prefeito, tem vereadores e assim por diante. Autoadministração, para gerir a máquina municipal, e autolegislação, porque existe lei municipal, vocês sabem disso. Então, o município, assim como o Estado-membro, assim como a União, também contam com autonomia nessas 4 esferas aí, nessas 4 possibilidades. E a semelhança dos Estados-membros, os municípios também se submetem a essas questões relacionadas à formação. E no parágrafo 3º do artigo 18, regra os estados, e no parágrafo 4º, regra sobre os municípios. E assim como acontece lá, você vai ver que os requisitos eles são parecidos, não idênticos, mas são parecidos. Então tem que ter a necessidade de uma lei complementar federal, um estudo de viabilidade municipal, plebiscito, é preciso ouvir os cidadãos das áreas envolvidas, e isso é uma condição de procedibilidade da lei estadual que vai dar margem, vai dar espaço para a formação desse município. A lei estadual, então, deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Veja, lá na história dos Estados-membros, as Assembleias Legislativas elas serão ouvidas. Mas o que vai acontecer é que a postura das Assembleias Legislativas é meramente opinativa. Aqui, quando está falando de formação de município, para fundir, cindir, desmembrar, precisa de lei estadual. E se é lei estadual, é feita na Casa Legislativa do Estado. E a Casa Legislativa do Estado é a Assembleia Legislativa que vai votar isso. Está presente aí no seu parágrafo 4º. Se o plebiscito for negativo, ou seja, se o município de Hortolândia e o município de Sumaré, as pessoas desses 2 municípios não concordarem com uma fusão, a história acaba aí, porque no plebiscito negativo prevalece a democracia participativa, direta. Por outro lado, se Hortolândia se aceitar voltar para os braços de Sumaré e se unir, se fundir com Sumaré, isso não quer dizer que será necessariamente aprovado pela Assembleia Legislativa, porque aí prevalece a democracia representativa. O negativo prevalece a democracia direta, mas o positivo vai depender da conveniência política. O que pega aí no artigo 18, parágrafo 4º? Os especialistas, os constitucionalistas, classificam o artigo 18, parágrafo 4º, como uma norma constitucional de eficácia limitada. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? Que a gente já viu tantas vezes, já teve aula sobre isso. O pessoal que estudou processo constitucional mais recente nem se fala, já entendeu demais o que é norma constitucional de eficácia limitada. Estou aqui pensando quem eu vou perguntar a esse respeito, mas o sorriso já entregou, né? Muito bem, doutora Letícia Dourado. E aí? O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? Não é todo dia que você abre a câmera, né? E aí? Eu sei que você sabe, esse é o momento. Sua prova oral. Norma constitucional de eficácia limitada, o que é? Tá sem áudio. Eu vou acreditar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, gente, o que é uma norma constitucional de eficácia limitada? Lembrando que vocês estudaram isso há 2 dias ou 3, não sei. Núbia, É uma norma que ela depende de outra para ter eficácia plena. Ela é imediata e ela é indireta. perfeito, perfeito, sensacional. Palmas para a doutora Núbia. Muito bem, é isso mesmo. A gente viu lá que tem norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada. E a norma constitucional de eficácia limitada precisa de uma norma infraconstitucional para conferir à norma limitada efetividade. E diante dessa omissão inconstitucional, isso pode até abrir margem para, por exemplo, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade
por omissão. Aí, no artigo 18, parágrafo 4º, há necessidade de uma norma constitucional de eficácia limitada, há necessidade da feitura de uma norma infraconstitucional para dar efetividade a esse parágrafo 4º. Mas, infelizmente, essa norma até então não existe, mas mesmo assim o pessoal vai empurrando como dá, né? Empurrando com a barriga. O Congresso já chegou a votar na época da presidenta Dilma, presidenta que não é a doutora Luzanira, que está em viagem, é a Dilma, mas ela vetou, sabe-se lá Deus por quê, mas vetou. Mas precisa aí essa lei complementar dita no artigo mencionada no parágrafo 4º, ela precisa ser feita. Coloquei aqui agora, ia perguntar, agora todo mundo já viu, já sabe, ou não, mas vou perguntar mesmo assim. Essa ausência de cumprimento desses requisitos do parágrafo 4º redundariam num vício de inconstitucionalidade, certo? Essa inconstitucionalidade, uma formação de município que não respeitasse esses requisitos do parágrafo 4º, nós estaríamos diante de um vício formal ou de um vício material? Hein, Fábio? Você que é o Repete constitucionalista. de novo aí, fazendo for... Não ouvi, professor. O artigo 18, parágrafo 4º, tem uma série de requisitos para a formação dos requisitos, formação dos municípios, certo? Se algum desses requisitos não são observados na feitura desse município, isso significa que nós estamos diante de uma inconstitucionalidade, porque não se cumpriu o parágrafo 4º, certo? Agora, ao se descumprir o parágrafo 4º, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal ou diante de uma inconstitucionalidade material? Formal. Formal. E essa inconstitucionalidade formal é de que espécie? Propriamente dita? Não. Não. É a Nós outra, né? temos a inconstitucionalidade formal orgânica, propriamente dita, e por violação aos pressupostos objetivos do ato. A orgânica é quando a norma veio do lugar errado. Então, deveria vir do Estado, veio da União. Deveria vir da União, veio do Estado. Do Estado. É orgânica. A propriamente dita, que pode ser subjetiva ou objetiva, é quando não se cumpre o processo legislativo. E a por violação aos pressupostos objetivos do ato, é quando não se cumpre aquilo que de antemão deveria ser feito para que o ato tivesse validade, que é o caso do parágrafo 4º. Então, antes de eu fazer qualquer coisa para a formação de um município, eu devo respeitar esses requisitos do parágrafo 4º. Se eu não os respeito, eu estou violando os pressupostos objetivos do ato, que é uma espécie de inconstitucionalidade formal. Então, você tirou 0,5, metade, viu, Fábio? Você soube que era formal, mas faltou aí esse pedacinho, né? Então, tem aí o descumprimento, violação, vício formal por violação a um dos pressupostos objetivos do ato. Competência dos municípios, competência administrativa, competência material, competência legislativa, assim como a União, que tem competências para administrar e competências para legislar, o município também o tem. Para que você responda questões a esse respeito, não digam depois, o professor não viu isso em aula. É que você precisa ler o que está na Constituição. Não adianta eu dizer para você, a gente fazer a leitura junto. Você tem que parar e ler quais são as competências administrativas, quais são as competências legislativas de todos os entes da federação. E o Distrito Federal? Qual é a natureza do Distrito Federal? Para começarmos aqui os trabalhos. Neia, você que não abriu a câmera, mas eu sei que você está por aí. Esse é o momento que Neia coloca uma... Olha só, a Letícia já colocou aqui, já adiantou, já passou o gabarito, Neia está escondida aí, mas o gabarito correto. A natureza do Distrito Federal ela é híbrida.
ela tem tanto um viés de competências estaduais quanto um viés de competências municipais, embora não seja nem estado e nem município. Então, é um ser híbrido, tanto é que lá tem uma lei orgânica. E essa lei orgânica, assim como tem nos municípios, mas lá essa lei orgânica é como se fosse, não, é uma Constituição estadual. Né? Tem a mesma aplicabilidade de uma Constituição estadual a respeito daquelas matérias que têm um viés estadual. E tem uma aplicação sob um viés municipal a respeito das matérias que têm um viés municipal. E achando que é pouco, esse ser híbrido, que é o Distrito Federal, praticamente um ornitorrinco. Eu não sei se vocês lembram da escola, de ter estudado alguma coisa assim, mas eu lembro do ornitorrinco, que sei lá, tem pelo, tem bico, bota ovo, é uma mistura. É um ser híbrido. Depois vocês procurem aí no Google. E o Distrito Federal é meio assim, porque ele é patrocinado pela União a respeito de algumas coisas, a polícia, alguns órgãos são mantidos pela União, mas tem uma feição de Estado e de município ao mesmo tempo, mas não é nem Estado e nem município. Então, o Distrito Federal é um ser a ser entendido, né? Tem muitas coisas aí para nós desvendarmos. E o Distrito Federal, ele também tem autonomia, né, como ente federativo, que é para se auto-organizar, tanto é que tem a lei orgânica, autogovernar. Lá no Distrito Federal, pergunta para vocês, tem prefeito ou tem governador? Agora, com as notícias mais recentes, é para você saber, né? Governador. Tem governador. Então, veja, o Distrito Federal ele tem governador, que é uma figura que lembra o Estado, mas tem uma lei orgânica, que é um instrumento legislativo que lembra os municípios. E por aí vai. Né? Autogoverno, autoadministração, autolegislação, né? Tudo isso aí. E as competências do Distrito Federal, igualmente, podem ser competências administrativas e competências legislativas. E eu repito, vou eu aqui fazer a leitura com você? Não, você precisa fazer a leitura. Então, o que eu estou fazendo por você é colocar aí na sua tela onde estão os artigos, no seu material, qual é a classificação própria de cada uma parte desses artigos, mas para você conhecer o que é competência, o que é atribuição dos entes federativos, você precisa ler o que é competência da União, do Estado, do município, do Distrito Federal e assim por diante. Porque isso cai demais. Porque como é uma coisa detalhada e que é uma coisa decoreba e objetiva, então gostam de perguntar isso. Então, quem tem competência para legislar sobre direito penitenciário? É a União ou é o Estado? Dentro da questão, sabe? Então, você precisa encontrar uma forma de assimilar isso aí. E, por fim, quem não faz parte da nossa federação. Nós temos, lembre-se, como entes da nossa federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Todos eles são entes federativos e todos eles têm autonomia. O território federal, que nós nem temos mais território federal hoje em dia, né, diga-se de passagem, mas já tivemos no passado, o território federal ele não tem autonomia. O território federal, eu disse ontem, ele é uma descentralização administrativa territorial que responde à União, certo? O território federal, ele responde à União. Então, se ele responde à União, ele não tem autonomia. Não é como o Estado que tem autonomia, não é como o município que tem autonomia. Caso um dia venhamos a ter novamente território federal, esse espaço será governado, no fim das contas, pela União. Vai ter lá uma Câmara Territorial, vai ter lá alguns representantes para o poder legislativo, vai ter lá um governador, mas esse governador não vai ser votado por quem mora ali, ele vai ser designado pelo presidente. Tudo isso consequência de ser um território federal que não tem autonomia. É uma descentralização político-administrativa organizada sob a forma de autarquia, organizada mediante lei, certo? Então,
Natureza, está aí na sua tela, descentralização administrativa territorial, formação dos territórios, para você saber como se forma. Lá no mesmo texto que você leu sobre formação de estados e de municípios, o artigo 18, veja a importância do artigo 18. Esse é um artigo para você saber de cor. Do mesmo jeito que você sabe o Salmo, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, você tem que saber o artigo 18, que ele é cheio de nuances, cheio de detalhes. Você vai precisar dele em algum momento. Vai por mim. Guarda o artigo 18 assim, ó, do lado esquerdo do peito, como diz o Milton Nascimento. Características, organização administrativa e judiciária dos territórios, possibilidade de divisão em municípios. Isso aqui é outra coisa que podem usar como pegadinha para você. O Distrito Federal pode ser dividido em municípios? Sim ou não? Eu Não, acho que não. não pode. O território pode ser dividido em município? Sim. Então, não confunda as coisas. Enquanto o Distrito Federal não se divide em municípios, os territórios, que são outra coisa, tá? Não tem autonomia, não é de federativo, eles podem se dividir em municípios. E esses municípios do território federal, se for necessário fazer uma intervenção, quem é que vai fazer? Não é o Estado. Ele não responde a Estado nenhum. A quem ele responde? Ele responde à União. 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 Então, se alguém tiver que fazer uma intervenção num município do território federal, será feita pela União, certo? Então, se tiver uma intervenção aqui em Hortolândia, quem vai fazer essa intervenção é o Estado de São Paulo. Porém, se o Estado de São Paulo fosse um território federal, quem faria essa intervenção em Hortolândia seria a União. Então, guardem isso, essa distinção. A divisão de municípios não ocorre no Distrito Federal, não guarde essa ideia equivocada, mas ela pode acontecer nos territórios federais. O executivo, como eu mencionei, o governador é nomeado pelo presidente da República, ou seja, manda o quê? Nada. Está lá cumprindo ordens do presidente da República, como se fosse uma espécie de ministro. O legislativo, eleição de 4 deputados federais, número fixo. Todos os estados há uma composição proporcional nos termos do artigo 27 da Constituição, pelo menos para os deputados federais. Se é para o Senado, é 3 para todo mundo. Agora, se é Câmara dos Deputados, aí é proporcional nos termos do artigo 27. Artigo 27 é outro que você tem que, circular. Ele é importante. Agora, o território federal são só 4. 4. Não respeita o princípio da proporcionalidade. O Judiciário, Ministério Público, defensores públicos, organizados, mantidos pela União. Afinal de contas, é uma descentralização administrativa territorial da União. Controle das contas também passa pela União, Congresso Nacional, parecer do Tribunal de Contas. Veja como o território federal, e o nome já diz, o território é federal, ele está conectado à União, ele observa a União, o chefe ali é o presidente, o governador é nomeado pelo presidente, só tem 4 deputados. Né? O controle das contas é feito pelo Congresso Nacional, com parecer do Tribunal de Contas da União. Tem estado aqui, não tem município, certo? Por fim, sistema de ensino também organizado pela União, que talvez isso aí possa ser uma coisa boa para quem mora num território federal. Muito bem, com isso, meus amigos e amigas estudiosos do direito constitucional, com isso a gente viu aí as principais características, competências, os principais dados relacionados aos entes da federação, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios e, por fim, vimos ainda a respeito do território federal, que não é unidade da federação, não tem autonomia, está ligado à União. Guardem isso, por favor, tá? E agora vamos passar para as questões e a gente vai combinar assim. Primeiro, não vale olhar no material nem em lugar nenhum, né? E quem quiser participar,
coloca no chat a sua resposta. Então, você fixa aí o seu olhar na questão, são, acho que, 3 ou 4 questões, e aí você, se tiver afim, joga a sua resposta lá no chat. Ah, mas e se eu errar? Tá tudo bem, é melhor errar agora do que errar lá na prova do OAB. Não precisa ter vergonha, tá, gente? De errar. Às vezes a gente deixa de aprender as coisas e de aproveitar oportunidades porque a gente tem medo de dar errado, desde as mínimas coisas até as maiores. Então, já para exercitar, ninguém está te vendo, né? Quer dizer, quem está aqui está te vendo. Mas, enfim, você sabe, você entendeu. Então, você vai lá no chat, a gente coloca a questão e você lê. Eu vou fazer aqui a leitura e aí você coloca lá, só para a gente sentir mais ou menos como está a compreensão de vocês. E depois eu vou destrinchando na medida do possível as assertivas. Beleza? Combinado? Então, vou até ficar aqui atento ao chat, tá? Para ver o que vocês vão responder. Vamos para a primeira questão, valendo R$ 100.000. Brincadeira, felizmente não é. Vamos lá. Primeira questão. Veja que é uma questão de 2011. Olha que questão pequenininha, né? Assim, sem graça até. 2011, FGV. Os estados são autônomos e compõem a federação. Vocês já sabem disso. Com a União, os municípios e o Distrito Federal. Tudo certo. À luz das normas constitucionais, quanto aos estados, é correto afirmar que, olha o artigo 18 aí, podem incorporar-se entre si mediante aprovação em referendo. B. A subdivisão não pode gerar a formação de novos territórios. C. O desmembramento deve ser precedido de autorização por lei ordinária. E D de dado, se requer lei complementar federal aprovando a criação de novos entes estaduais. Estou olhando aqui para o chat. Ninguém arriscou. Ah, não é. Porque Bem, você tem razão, não Osmar. é Ah, referendo, não é é. plebiscito. Oi? Não é por referendo. Perfeito. Então veja, o que diz a letra A? Podem incorporar-se entre si mediante aprovação em referendo. Se você, e aí agora você olha para isso e pensa, pô, está fácil. Mas está fácil porque você acabou de ver. Lá na frente, que você vai estar com toda uma prova, que você vai ter um tempo desde que você viu isso, você vai ficar assim, será que era um referendo ou se era um plebiscito? Só para refrescar a mente de vocês, o plebiscito ambos são consultas populares, só que o plebiscito é antes da votação da Casa Legislativa e o referendo é depois da votação da Casa Legislativa. Isso é muito simples, mas pode ser, se isso não estiver bem claro na sua memória, que você veja A e diga, nossa, como é evidente a letra A, e não observe, assim como Osmar, essa diferença entre referendo e plebiscito. Letra B. A subdivisão não pode gerar a formação de novos territórios. Qual é o nome técnico disso aí, gente? A formação, a subdivisão que ensejou um novo território. A gente já sabe que pode, né? Então, tem lá a possibilidade de se cindir e formar novos territórios. E tem a possibilidade também de desmembrar, e aquele pedaço do bolo, como eu disse lá atrás para você, que saiu do bolo grande, pode se tornar um estado por si só, né? E aí esse seria o desmembramento formação. Enfim, isso não é importante para a questão, mas o fato é que é possível fazer subdivisão para a formação de novos territórios, tá? Vale, inclusive, dizer que o artigo 18 ele fala não apenas em estados, ele fala também em territórios, esses que a gente acabou de ver. C. O desmembramento deve ser precedido de autorização por lei ordinária. Deve ser precedido por lei, mas por lei ordinária? Não, Veja como complementar. eu mencionava isso ontem até.
É, sobre essas palavrinhas, e a Neia falou assim: se você fosse o examinador, certamente teria essas maldades na questão. Mas o examinador não faz isso. Veja só, veja só. Eu aqui protegendo, orientando, né? Mas sou mal visto. Você professor, vê que, de fato, tem a variação. Ao invés de colocar ali lei com. Se ele dissesse só lei, estava errado, tá? Porque é lei complementar. São coisas diferentes. Uma coisa é lei. Se você lê na Constituição lei, estamos falando de lei ordinária. Sempre que for lei complementar, vai estar expresso, tá? No texto da Constituição, lei complementar. E o artigo 18 não fala em lei, fala em lei complementar, certo? Então, por isso, só tem uma resposta possível, que é D de dado. Se requer lei complementar federal aprovando a criação de novos entes estaduais. Agora, veja, se agora que por fim chegou o D do Fábio e do Osmar, né? Às 8h04. Mas veja, se agora que vocês acabaram de ver a matéria, já ficou meio assim confuso, e todas essas informações foram passadas, imagina daqui 6 meses, imagina daqui um ano, imagina daqui um ano e meio, e daí qual é a sua constatação diante disso? Vou me desesperar? Não. O que eu preciso é criar um mecanismo de revisão da matéria, para que isso sempre fique claro para mim, sempre fique claro, sempre fique claro. Porque, por mais que seja fácil, vá por mim, você vai esquecer, se você não revisar. Então, precisa revisar, tá? Agora vamos para uma questão um pouquinho maior, não quer dizer difícil, é só maior. 2013, vale ainda o lance lá do chat, né? Vamos ver se vocês vão mais corajosos agora. Na ausência de lei federal estabelecendo normas gerais sobre proteção de ecossistemas ameaçados, só dessa primeira linha, ele está falando de qual artigo? Artigo 24, legislação concorrente, normas gerais da União e a regulamentação dos Estados-membros. Veja, se você tem essa maturidade, essa proficiência na disciplina, esse é um termo que eu ouvi recente, eu sempre ouço o pessoal falar sobre proficiência em idioma, né? Então, proficiência no espanhol, proficiência no inglês, mas é a proficiência na disciplina, que não é saber tudo, mas é você ter, assim, o jogo de cintura, você ter as noções básicas sobre constitucional, sobre penal, sobre civil. Ninguém sabe tudo, mas você saber se comunicar sobre aquilo, conseguir enxergar as coisas. Aí você lê uma primeira linha aqui, você já fala, pô, isso aqui é o artigo 24. Né? Então, na ausência de lei federal estabelecendo normas gerais sobre proteção de ecossistemas ameaçados, determinado Estado da Federação editou no passado a sua própria lei sobre o assunto, estabelecendo desde princípios e valores a serem observados até regras específicas, tal. Anos depois, a União edita lei contendo normas gerais. É aquela história que a gente viu lá no artigo 24. As normas gerais, União. A regulamentação, Estados-membros. Se a União ficar inerte, o Estado-membro passa a ter competência plena. Se o Estado-membro legislar aquilo que cabia à União legislar, a norma geral, e depois a União vir e legislar, vai ficar aquilo que o Estado-membro decidiu com a eficácia suspensa. Estou falando porque o Fábio já respondeu aí no chat antes de tudo, né? Então, a questão, já estou contextualizando. No campo das competências legislativas concorrentes, a União deve legislar sobre normas gerais e o Estado pode editar normas suplementares. Mas, enquanto inexistir lei federal, a competência do Estado é plena. A superveniência de lei geral nacional suspende a eficácia das disposições contrárias da lei dos Estados. Por incrível que pareça, essa questão que é maior, ela tem menos palavrinhas de dúvida do que a questão anterior. Se você sabe responder. Você não cai em ciladas como na questão anterior. Vamos lá para uma pequena aí, fácil também. 2014. Então, tivemos aqui 2011, 2013 e agora 2014. José é cidadão do município W, onde está localizado o distrito de B.
Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao município de origem. É Hortolândia querendo se emancipar de Sumaré. De acordo com as normas constitucionais federais, dentre outros requisitos para legitimar a criação de um município, são indispensáveis: lei estadual e referendo? Referendo não é. Lei municipal e plebiscito? Lei municipal e referendo? Referendo não é. Lei estadual e plebiscito? Então é B de bola ou D de dado? D. D de dado. Lei estadual. Isso aí está no seu texto. Veja, gente, olha que questão assim de graça, de graça. Se você erra uma questão, você pensa, pô, meu, como que eu não aproveitei esse ponto? Já pensou você ficar com 39 e ter É- errado essa questão? Essa É eu sei, sentar, ô, é sentar e professor, chorar. essa eu sei porque eu acompanhei a emancipação de Hortolândia. Então, Então, olha essa aí. ficou fácil. Importante vivenciar isso, né? Assim, na medida do possível, quanto mais casos práticos, melhor para fixação, né, Osmar? Tem razão. A última, a última aqui, meus amigos, olha, é 2021, é a história de Paulínia. Se essa aqui era a história de Hortolândia com Sumaré, agora o examinador pegou, olhou assim e falou: sabe aquela história de Paulínia? Negócio interessante. Vamos fazer questão disso? Vamos. Olha aí. No município X, faltou dizer, em Paulínia, foi editada lei proibindo a queima da palha de cana-de-açúcar e o uso do fogo em atividades agrícolas. Tal diploma legal foi, então, impugnado pelo sindicato patronal representante dos produtores de álcool da região, ao argumento de que a municipalidade não detém competência para dispor sobre o assunto, a partir do caso enunciado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta, que, por fim, o texto constitucional é o entendimento do STF sobre o texto, né? Diga-se de passagem. Letra A. Os municípios apenas detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Logo, como a proteção do meio ambiente engloba interesse federal e estadual, a lei municipal é inconstitucional. Letra B. A lei municipal é constitucional, eis que os municípios possuem competência para dispor sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição, no limite de seu interesse local e em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Letra C. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, mas como o direito ao meio ambiente equilibrado demanda tratamento uniforme por todas as unidades da federação, a lei municipal é inconstitucional. Letra D de dado. Os municípios possuem competência exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse local e a preservação do meio ambiente, de modo que a lei municipal em questão é constitucional. E a resposta, já colocada aqui no chat por vocês, acertadamente, é letra B de bola. Né? E se você ouviu falar, eu já ministrei essa disciplina para alguns de vocês e fiz menção a esse caso, ao caso de Paulínia. Eles não colocam aí o nome Paulínia, mas é o caso de Paulínia. E é a decisão que se tomou naquele caso. E é não necessariamente o que diz o texto constitucional, é o que o STF decidiu a respeito do texto constitucional. Dias de passagem. Letra B. A lei municipal é constitucional, porque o município possui competência para dispor sobre a proteção do meio ambiente suplementarmente. Então, o que o STF entendeu? Olha, lá nas competências concorrentes não está o município. Porém, o município pode legislar de maneira suplementar. E legislando de maneira suplementar, no caso de Paulínia, ele não ofendeu aquilo que foi legislado pelo Estado, pela União, etc. Não ofendeu quem tem competência para legislar sobre isso. O que fez é que em Paulínia se decidiu que a legislação seria mais protetiva do que a legislação em geral. Então, por isso, é uma lei constitucional. E a resposta fica aí, letra B de bola. Tá bom? Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Bons estudos, sigam acompanhando. Vocês sabem que até a aula 6 a gente vai bloquear a partir de domingo agora. Então, você que ainda não assistiu, assista,
que a partir de domingo vamos bloquear e aí vão ficar disponíveis a partir aula, da aula 7, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Eu espero que esses nossos momentos estejam te ajudando a perceber que a OAB tem sim a sua dificuldade, mas não é algo impossível, longe disso, só depende de você. Você só precisa alcançar metade da pontuação para avançar para a segunda fase. Né? Você não está disputando com ninguém, você só está disputando com você. E se você fizer um estudo básico das disciplinas, você vai alcançar o desempenho suficiente para a sua preparação. Então, vocês que estão aqui são exemplos disso, porque vocês não estão deixando para a última hora, para o último momento. Ah, a prova da OAB vai ser agora, tal, terminei o curso, agora sim vou me preparar para a OAB. Vocês já estão aqui nas férias, em janeiro, se preparando. É como o Bill Gates fala no texto famoso dele, né, das palestras dele, que a vida ela não é organizada como na escola, em semestres ou em bimestres. Então o pessoal pensa assim: muito bem, estamos em janeiro, agora ainda não está na hora de trabalhar, não está na hora de estudar, vamos esperar agora passar o carnaval, aí o mundo começa. E não é assim, né? Não tô dizendo que você não deve ter lazer, cuidar de outras coisas, mas o fato é que organizando cabe tudo, dá para fazer tudo de maneira organizada. E se deixar lá para o último momento o exame da OAB, isso vai deixar as coisas mais complicadas, né? Então, bons estudos para vocês, obrigado pela participação, obrigado aí, Osmar, pelas palavras de incentivo, de encorajamento, parabéns a todos vocês pelo empenho até aqui, chegamos com louvor, graças à bênção de Deus, na 8ª aula e avançaremos, tá bom? Um abraço, gente, tchau, tchau. Ó, até semana que vem, galera.